Pois bem, e o Flávio explicou aquele pedaço que faltava explicar, né? A história de que a produtora do filme diz que não recebeu nenhum dinheiro do Vorcaro e havia a conversa do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro indicando que haviam sido feitos pagamentos, aquilo ali. O que aconteceu foi o seguinte: o advogado do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos abriu um fundo para investir nesse filme do Dark Horse, e várias empresas e pessoas investiram nesse fundo, inclusive o Vorcaro, né? Esse fundo é que contratou a empresa que fez o filme Dark Horse. Então, a produtora tem razão ao dizer que não houve nenhuma participação do Vorcaro no filme, não há nenhum centavo do Vorcaro no filme. Isso explica por que o Flávio Bolsonaro entrou em contato com o Vorcaro pedindo cadê os pagamentos e coisa e tal, o contrato que você falou que ia ajudar, porque ele era um dos investidores, queria botar dinheiro, queria aportar dinheiro nesse fundo para o financiamento do filme Dark Horse, né? Explicou muito bem isso. E eu gostei muito da postura dele no Globo News, né? Ele foi para uma banca de entrevistadores aqui, ó, uma banca de jornalistas, todos esquerdistas aqui da Globo News, entrevistando o cara, e ele respondeu tudo, deixou tudo claro, não fugiu de nada. Inclusive, em determinado momento, deu um checkmate lá na Globo com a relação do Will Bank e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui, porque ficou parecendo... Me lembrou o Bolsonaro no debate dele com o William Bonner e a Fátima Bernardes em 2018. Vocês lembram? Quando a Fátima Bernardes perguntou para o Bolsonaro, não, porque as mulheres recebem menos e não sei o que lá, e não sei... E o Bolsonaro, e você recebe menos que o William Bonner? E perguntou também sobre a questão de CLT. O pessoal recebe CLT aqui na Globo? Não, ninguém recebe CLT, todo mundo PJ na Globo, né? Enfim, ficou um checkmate lembrando o Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tem potencial, cara, tem potencial de Bolsonaro aí, cara. E além disso, a gente vai falar sobre dois pontos importantes aqui. Primeiro, que o Intercept admite que não há prova do pagamento do valor para o filme do Bolsonaro, ou seja, aquele valor que eles falaram de 134 milhões e que já teria pago 64 milhões, não há prova de que isso tenha efetivamente sido pago, tá? Apenas conversas que indicariam que teria sido paga a coisa, né? E além disso, parece que uma ala do STF está muito satisfeita com esse escândalo, achando que isso aliviou o problema para eles aí, que estava todo mundo preocupado com o STF, agora achando que aliviaram um pouco o problema para o STF. Eu discordo, tá? Eu vou explicar para vocês. Mas tem um outro ponto nisso daqui. Isso daqui faz a gente pensar se não foi o STF que está por trás disso daí, se não foi essa banda podre do STF que está por trás disso daí, tá? O Vorcaro está priorizando uma negociação com a PGR. O que será que foi a condição da PGR para fazer essa negociação com o Vorcaro, né? Vamos falar sobre esses assuntos. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por golpista, fascista, taxista, artista, Brasil Gedon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então vamos começar com um ponto muito importante, né? Eu hoje mais cedo fiz um vídeo perguntando, falei, olha só, tem um ponto ainda em aberto dessa explicação do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro sobre a questão do filme. O fato de que o Flávio Bolsonaro deu a entender que sim, o Vorcaro iria investir no filme e chegou a pagar uma parte de investimentos para o filme, mas em determinado momento parou de ajudar o filme, né? E por isso que ele entrou em contato com o Vorcaro, estaria cobrando essas parcelas atrasadas lá do filme, lá do Dark Horse. E, ao mesmo tempo, a gente teve a declaração da produtora Go Up Entertainment, que é a produtora que fez o filme Dark Horse, dizendo que não recebeu nenhum centavo do Vorcaro, né? E eu já expliquei para vocês que o caso da produtora pode ser explicado, né, a importância que eles dão a dizer que não receberam dinheiro do Vorcaro é devido ao fato de que o Vorcaro é falido, faliu no Brasil e faliu nos Estados Unidos. Isso significa que tem um monte de gente aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos que o Vorcaro está devendo dinheiro para essas pessoas e não vai pagar tão cedo. E essas pessoas costumam correr atrás de qualquer investimento, qualquer dinheiro que o Vorcaro tenha colocado em qualquer lugar, eles vão atrás para tentar reaver esse dinheiro. Eles querem pegar o dinheiro deles de volta. Eu também faria a mesma coisa, né? É justo, né? Então a Go Up teve essa preocupação de avisar que, olha, a gente não recebeu nada do Vorcaro, não. O problema é essa versão contradiz o que disse o Flávio, né?
E aí o Flávio Bolsonaro explicou que foi o seguinte, ele explicou que ele não tem detalhes sobre o arranjo todo que foi feito, mas que basicamente foi criado um fundo lá nos Estados Unidos para financiar o filme do Dark Horse, o filme do Bolsonaro. Esse fundo que foi criado lá nos Estados Unidos foi quem contratou a Go Up Entertainment, ou seja, que pagou de fato a produtora do filme. Portanto, a produtora não recebeu nenhum centavo do Vorcaro, recebeu deste fundo. Agora, quem aportava dinheiro nesse fundo? Aí tinha várias pessoas que aportavam dinheiro nesses fundos. Uma dessas pessoas foi justamente o Vorcaro, né? E aqui, ó, o senador negou, porém, que recursos tenham beneficiado o irmão. Então disse que esse fundo foi criado pelo advogado do irmão Eduardo lá nos Estados Unidos, mas que não era para o Eduardo, era para o filme. Esse dinheiro foi todo para o filme desse fundo que foi criado lá nos Estados Unidos. Mas isso explica a inconsistência que tinha sido criada. Ou seja, de fato, o Vorcaro aportou dinheiro, mas através de um fundo, né? Então, perfeito, excelente. Achei muito positiva a postura do Eduardo Bolsonaro de se colocar numa entrevista na Globo News, responder a todas as perguntas, sem se esconder de nada, sem evitar nada. Isso é o que fazem as pessoas inocentes. Se colocam à disposição para esclarecer o problema, não esperam a coisa acontecer, né? A gente tem que considerar que o Flávio talvez tenha demorado demais a abrir o jogo sobre esse caso do financiamento do filme. Ele poderia ter explicado isso antes, né, para evitar desse constrangimento todo, mas antes disso, agora ele foi lá e explicou tudo, e eu acho que ele se saiu muito bem nessa entrevista, e eu vou tocar aqui um trechinho para vocês que eu achei sensacional, achei bacana pra caramba. Olha só esse trechinho aqui. Aqui, ó, olha só, esse trechinho aqui, a entrevista foi longa, tá? Mais de 5 minutos, o pessoal fazendo um monte de pergunta para ele. Olha só esse trecho sensacional aqui. Só para colocar, todo mundo sabia em 2024 que ele era enrolado. Seu pai fez uma postagem dizendo que ele fazia parte do sistema. Olha, eu posso falar? Por favor. Obrigado. Vocês estão dizendo que, né, eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro, né, que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas com grandes empresários, financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Vorcaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não. Acho que vocês agiram de boa fé. Como eu também fui buscar de boa fé. Qual a interesse? Encurralou as jornalistas da Globo. Aí a jornalista falou assim, não, mas o caso do Vorcaro com a Globo foi patrocínio e não sei o que lá, que ele patrocinou e não sei o que. Mas basicamente o que ele fez no filme do Bolsonaro foi também patrocínio, não teve outro nome para isso, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, Cláudio Dantas lembra dessa notícia. Essa notícia é antiga, tá aqui, ó, 29 de dezembro de 2025. Banco Digital do Master investe 160 milhões em patrocínio na Globo. Então, olha só que coisa, né? Investiu na Globo esse negócio. Isso aqui em dezembro de 2025. Estava investindo ainda na Globo, o Banco Will, né? E sim, investiu muito dinheiro. E não tem nada de errado, como eu falei. Lembra, isso é muito importante frisar essa diferença, né? A gente sabia que o Vorcaro tinha um banco que estava quebrando em 2025. Todo mundo sabia. A Globo sabia, o Flávio sabia, todo mundo sabia que o Vorcaro estava quebrando em 2025. Mas um banco quebrar é uma coisa triste, mas não é crime, não é uma tragédia. Foi só depois da prisão dele, no dia 17 de novembro, que a gente ficou sabendo que havia uma investigação criminal por gestão fraudulenta. Até então, era gestão temerária. O cara fez uma gestão ali, né, mal feita, né? Geriu de forma errada o banco, né? Também é um problema, tá? Mas, enfim, não indica uma intenção criminosa. No dia 18 de novembro de 2025, ali você ficou sabendo que não foi mais do que meramente uma gestão mal feita ali. Foi fraude, o Vorcaro estava escondendo o documento, falsificando o documento, aí é outra coisa. O Globo estava aceitando pagamento também, estava aceitando patrocínio também. Que diferença faz, né? O Flávio, mais uma vez, conseguiu responder muito bem, lembrou o Jair Bolsonaro na entrevista dele lá em 2018, né? Gostei muito disso. O Adriano Soares da Costa fala aqui, o paredão da Globo News com a competente jornalista Malu Gaspar foi uma dura sabatina e atropelo para o Flávio Bolsonaro. Não sou professor de jornalismo, mas não eram perguntas sobre fatos, mas pressão para confirmar uma tese.
Mas hoje é assim que funciona. Quem topou encarar, quem cai. O Flávio fez isso. Pergunta, o Alexandre de Moraes teve coragem de fazer isso? O Alexandre de Moraes podia ter explicado o contrato da Viviane Barsi. Vai lá na Globo, Xandão. Vai lá, senta ali com os jornalistas e deixa eles perguntarem o que quiser. Responde as coisas lá sobre esse contrato e coisa e tal, né? Ele não tem coragem de fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que é culpado. O Flávio não. O Flávio está querendo esclarecer as coisas, né? Aqui, ó, as questões perguntadas eram legítimas, as respostas foram objetivas, mas as perguntas retornavam de forma moral. Por que vocês fizeram assim? E por que o advogado de Eduardo? Não, porra, porque era o que tinha à disposição, pô. A gente fez assim porque era a notícia que a gente tinha. Por que isso? Por que aquilo? Espremendo, não saiu nada. Ou seja, espremeram muita coisa, tentaram botar o Flávio Bolsonaro numa quina e ele não caiu, né? Lembrou muito o Jair Bolsonaro, a verdade é essa. A resposta que Flávio fez bem, mas sem a ênfase necessária, é a seguinte: não sabia dos esquemas do Vorcaro, como a própria Globo, que recebeu dinheiro de publicidade, não sabia. Agora, ele disse que ele poderia ter ido além, né? Poderia ter falado que não, peraí. Vocês estão dizendo que a Globo recebeu isso como troca de favores? Porque estão dizendo que eu recebi como troca de favores. E a Globo recebeu como troca de favores também? Será que a Globo fez alguma coisa para beneficiar o Vorcaro com essa grana do Will Bank? A gente não sabe, eu acredito que não, né? Então, ou seja, foi muito bem o Flávio, é lógico, não é uma coisa fácil de fazer isso, porque a pressão ali é muito grande, né? Tanto que Alexandre de Moraes jamais faria isso, Lula jamais faria isso. O Flávio Bolsonaro foi lá e fez. Foi lá na Globo, junto com um monte de gente que critica ele, um monte de gente que quer o fim dele, que quer a destruição dele, e respondeu as perguntas todas sinceramente. Parabéns pro Flávio Bolsonaro por isso, tá? E esclareceu o ponto que faltava esclarecer, como eu disse, que era a questão de como é que ele está dizendo que, né, deu a entender que o dinheiro tinha ido para lá, e no final das contas, a produtora disse que não recebeu nada do Vorcaro. Está explicado, foi o fundo que o Eduardo Bolsonaro criou para o filme lá, né? Agora, outra coisa que chama atenção nessa história, que a gente já tinha apontado aqui, é que o Intercept admite não ter provas do pagamento do valor para o filme do Bolsonaro, tá? O Intercept diz que a prova que eles têm... Veja, o Intercept diz que foi pedido 24 milhões. Isso, ok, o Flávio pediu dinheiro, pediu. Recebeu alguma coisa? Segundo o Intercept, 10 milhões teriam sido pagos. Mas segundo o Intercept, eles têm a confirmação disso por palavras. Pessoas falando, isso não é a mesma coisa. Pessoas falam besteira, pessoas mentem o tempo todo. A gente não viu essas palavras, eles não botaram quais foram os diálogos que eles pegaram essa informação. Aliás, é muito engraçado eles terem colocado o valor de 134 milhões, porque ficou parecendo que eles queriam exatamente um valor acima do valor da Viviane Barsi de Moraes. Não deu essa impressão? Eu tô para te dizer que eu vou juntar isso daqui depois com o fato de que o timing desse vazamento e a questão do Flávio no centro da crise, não sei o que lá. E eu vou dizer para vocês que eu não sei não, tá? Eu tô achando que isso aqui foi armado pelo pessoal do STF. Lembra que tem uma galera dando dinheiro pro Alexandre de Moraes fazer o que ele tá fazendo, né? Para bancar essa coisa toda. Talvez tenha sido por isso daí que chegou lá no Intercept, né? O fato é, o Intercept tem aqui, ó, eles dizendo aqui, ó, segundo o Intercept, pelo menos 61 milhões foram pagos entre fevereiro e maio de 2025 em 6 operações. O total negociado chegaria a 134 milhões, mas não há evidência, segundo o site, de que todo o dinheiro tenha sido repassado. Veja, dá a entender aqui que eles não têm evidência de que o dinheiro de 134 milhões teria sido repassado, só os 61 milhões. Mas não é não, eles não têm evidência de nada. A única evidência que tem com documentação são os 2,3 milhões que a Malu Gaspar falou que foram pagos, porque tem um documento, tem uma declaração no imposto de renda dizendo que foi pago isso. Fora isso, não tem nada. Ah, mas o fulano falou que mandou dinheiro para o Beltrano, e aí eles estão somando essa coisa toda. Isso aí não é prova de nada. Tá? Isso daí, ok, o jornalista, eu concordo, o jornalista não precisa provar as coisas, eu já falei para vocês, o jornalista ele levanta o problema, provar é questão para a polícia fazer, mas de qualquer forma é preciso ter isso em mente. Tá? Esse valor de 134 milhões que estão ventilando aí, curiosamente, um valor acima do valor do contrato da Viviane Barsi de Moraes, bem um pouquinho acima assim, né, parece feito sob medida, né? Não há prova nenhuma disso, tá? Nenhuma prova, até aqui, pode ser que surja amanhã, não sei, mas até aqui não tem prova nenhuma disso, né? Inclusive, o Mário Frias, ele falou que, olha só, até cafezinho tem nota, ele quer saber cadê a prova de que recebeu esses 61 milhões de Vorcaro, né? Aqui, ó, o produtor executivo de Dark Horse, o Mário Frias,
Disse que há comprovante de todos os gastos, até cafezinho tem nota na produção lá do coisa, né? Frias afirmou que foi aberto um fundo patrimonial exclusivo para o filme nos Estados Unidos com o objetivo de custear a produção norte-americana. O fundo patrimonial não permite que o administrador gaste dinheiro sem justificar o motivo. Assim fizemos justamente para garantir a lisura nos Estados Unidos, declarou isso. E é por isso que pode-se dizer que a produtora não recebeu um centavo do Vorcaro, recebeu desse fundo, que foi criado para isso, né? E o produtor executivo e parlamentar reagiu às especulações de que recursos teriam sido desviados para o Eduardo Bolsonaro e para outras pessoas. Ele afirmou que a ligação entre a produção e Eduardo foi feita porque o administrador do fundo é Paulo Calisto, advogado que atuou na migração do ex-deputado, mas que não tem nenhuma ligação direta com ele, né? Ou seja, excelente, está esclarecido o ponto aqui, né? Mas aí, como a gente fala esse negócio, né? Eles não têm evidência do valor exato. E outra coisa estranha, né? O timing do vazamento do áudio do Flávio Vorcaro intrigou bolsonaristas. E me intrigou também, eu falei para vocês, né? Eu achei estranho isso. Eu entenderia que eles esperassem o fim do período de desincompatibilização para lançar essa coisa contra o Flávio Bolsonaro. Mas faria muito mais sentido lançar isso em julho, né? E é o que fala aqui, ó, olha só. Aqui, ó. Além do conteúdo material, bolsonaristas dizem ter se surpreendido com o timing do vazamento, o momento em que essa coisa foi vazada, né? Sob reserva, lideranças do PL ouvidas pela coluna afirmam que já esperavam que surgisse algum tipo de exposição envolvendo o senador devido à pré-candidatura. A expectativa, porém, era que isso começasse apenas no período de convenções eleitorais e de campanha. Se fosse o Lula fazendo isso teria começado em julho, tá? Como eu falei para vocês, a campanha começa em julho. Vai ter a Copa do Mundo agora, depois da Copa do Mundo começa a campanha eleitoral, né? Aí tem a parte de convenções partidárias e não sei o que lá, e mais para frente seria né, a eleição propriamente dita, né? Para os bolsonaristas, o timing do vazamento teria sido estratégico. O material foi publicado pelo portal Intercept um dia após o governo derrubar a taxa das buzinhas. Caciques do PL consideram que houve uma ação coordenada para fragilizar o Flávio. Eles estão achando que foi o Lula que publicou isso daí, né, para fragilizar o Flávio Bolsonaro. Eu tenho uma tese diferente, tá? A minha tese é que não foi o Lula, foi o STF. Por que o STF fez isso? Porque a lambança que o Alexandre de Moraes fez ao negar a dosimetria iria comprometer o STF. O STF está frágil. O Congresso estava prometendo um monte de coisa, estava prometendo aprovar a proibição de decisões monocráticas e mais um monte de coisa, e talvez impeachment de ministro do STF. Então, neste momento, o STF estava fraco. Quem vazou essa coisa aqui não foi o governo do PT. Se fosse o Lula, é possível até que o Lula já soubesse disso. O Lula já tinha essa bomba sobre o Flávio, mas eles pretendiam lançar isso lá em julho, porque faz muito mais sentido do ponto de vista político. Então, agora, quem lançou isso agora foi o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque a preocupação do Alexandre de Moraes é totalmente outra. A preocupação do Alexandre de Moraes é que ele está vendo que ele fez merda com a suspensão da dosimetria, que ia tomar porrada do Congresso, e daí ele quis esvaziar essa coisa. Olha só o que diz aqui, essa matéria aqui, ó. Ala do STF vê Flávio do centro da crise e alívio à pressão sobre a corte. Eu não sei se vai ter alívio à pressão sobre a corte não, tá? Aqui, ó. Uma ala do STF acredita que a pressão contra a corte, pelo caso do Banco Master, arrefecerá e a crise se deslocará para o senador Flávio Bolsonaro. Eu não sei não, tá? Eu tô achando isso aqui muito parecido com o caso Porteiro lá do condomínio do Bolsonaro. Foi tudo muito esclarecido, muito rápido. Tanto que até a Bolsa de Valores já voltou a subir, o dólar já voltou a cair de novo. O pessoal percebeu que isso daqui não vai mexer muita coisa não. Assim, num primeiro momento parecia uma coisa muito séria. Mas você vendo, cara, é financiamento do filme, tá tudo explicado. O Flávio Bolsonaro foi na televisão, explicou, respondeu as perguntas do jornalista, tudo lá. Aqui, ó, o dinheiro serve para financiar um filme, sei lá o quê, sei lá o quê. A avaliação de integrantes do Supremo, em conversas reservadas, é que o noticiário se voltará à pré-campanha bolsonarista. E assim, a ofensiva contra o Supremo perderá força, principalmente no Congresso Nacional. Eu não sei se eles viram a parte sobre o Flávio pedir a instalação da CPMI do Master, né? Isso vai bater no Alexandre de Moraes, meu amigo. É lógico que esse é o objetivo, né? Aqui, ó. O STF se tornou alvo de críticas após a Viviane Bastos de Moraes e coisa e tal. No Supremo, uma das questões vistas como positivas para Moraes é o fato de que o valor que teria sido negociado por Flávio era superior à contratação da advocacia da família do ministro. Que diferença faz isso? Uma coisa é para fazer um filme. A gente sabe que o filme está aí, o filme foi feito, né? O artista está lá, ele fez o filme, coisa e tal.
Então, que negócio é esse? Que comparação é essa? A Viviane Bastos de Moraes recebeu um dinheiro para não fazer porra nenhuma só pelo contato do Alexandre de Moraes. Há um mundo de diferença nisso daí, né? E outra coisa que eles estão lembrando é isso. O Alexandre de Moraes estava pressionado. Lembra, o Alexandre de Moraes conseguiu desagradar todo mundo. Eu fiz vídeo sobre isso. Ele desagradou os próprios colegas do STF. Ele estava extremamente fragilizado. O que me faz Alexandre de Moraes? Liga para o Intercept e fala, gente, tem que soltar aquela bomba, porque senão eu vou me ferrar, senão o Congresso vai vir para cima de mim. Tem que soltar aquela bomba para tentar arrefecer a coisa. E pode ter conseguido por alguns dias, tá? Eu não acho que vai durar muito tempo. Isso aí vai ser caso porteiro do condomínio do Bolsonaro. Acabou, não tem mais assunto, não tem mais o que falar, tá tudo explicado, né? Pode ser que tenham mais mensagens mais adiante, né? Pode ser que tenha, não sei, né? Pode ser que tenha. Se tiver, vai ser outra história. Mas esse escândalo agora acabou, não tem mais o que falar dele. Aqui, ó. Outra coisa que estão falando aqui, ó. Vorcaro prioriza a negociação com o PGR e quer domiciliar até o julgamento. Será que não teve interferência desse tipo? A PGR soltando essas informações para o Intercept. PGR, vocês sabem, é o Paulo Bonet, ligado ao Alexandre de Moraes, ligado ao Gilmar Mendes, para justamente tirar a pressão em cima do Alexandre de Moraes por conta dessa suspensão da dosimetria que pegou mal com todo mundo. Ninguém gostou da suspensão da dosimetria, ninguém. Era um acordo que tinha sido feito lá em Brasília com todo mundo, com o Congresso, com Lula, com Alexandre de Moraes, com o STF. O Alexandre de Moraes, querendo agradar o Lula, fez uma merda, porque não agradou o Lula. O Lula também não gostou disso. Ou seja, essa foi a situação. O Alexandre de Moraes, para tentar desviar a atenção, soltou essa bomba que queimou a largada do Lula. O Lula pretendia usar isso lá em julho. Olha só, no final das contas, o assunto já morreu, já não tem ninguém caindo nessa lorota, tá tudo explicado aqui do caso do Bolsonaro, e eu não sei não, tá? Eu acho que vai voltar a pressão sobre o STF, eu espero que volte. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.